E o Corinthians está em busca de reforços no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está em busca de reforços, olhando equipes do futebol brasileiro, olhando equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Segundo a informação do Diário do Nordeste, o Corinthians tem interesse na contratação do Caleb, meio-campista do Fortaleza. Aliás, o Corinthians está de olho no Fortaleza, no meio-campo do Fortaleza, não só no Caleb, de outros jogadores também. Mas primeiro eu vou falar do Caleb, meio-campista do Fortaleza. Ele tem contrato até dia 31 de dezembro de 2026. Um contrato extenso, portanto, com a equipe do Fortaleza. Tem 23 anos, é meia ofensivo, jogador revelado pelo São Paulo, com passagem também pelo Atlético Mineiro. Excelente jogador o Caleb. Segundo o Diário do Nordeste, o Caleb desperta o interesse no Corinthians e também no Celta de Vigo da Espanha. Reportagem do Diário do Nordeste hoje, Diário do Nordeste, a reportagem do Daniel Farias. Daniel Farias, repórter, e o Diário do Nordeste, um dos principais jornais lá do Nordeste, trazendo, portanto, esta informação. A situação do jogador no Fortaleza só será definida após o término do Campeonato Brasileiro, né, que acontece na próxima quarta-feira. O Fortaleza comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões de reais. E tem contrato com o Caleb, como eu disse, até o dia 31 de dezembro de 2026. O Fortaleza diz que não recebeu até o momento nenhuma proposta oficial pelo Caleb, mas as conversas permanecem, portanto, entre o staff do meia atacante com o Corinthians e com o Celta, e também com o Celta de Vigo. O Celta de Vigo e o Corinthians têm interesse na disputa do jogador, na contratação do jogador. Na atual temporada, o Caleb fez 53 jogos com a camisa do Fortaleza, 6 gols e deu 8 assistências. Tem se destacado nas últimas partidas e marcou 2 gols nos últimos 2 jogos do Corinthians, inclusive dos últimos 2 jogos do Fortaleza. Então, o Corinthians está de olho no Caleb, que é um belo jogador bom de bola. Informação, reportagem do Diário do Nordeste. Seria uma bela contratação para o Corinthians, hein? O que eu posso dizer é que sim, a negociação existe. Existe uma tentativa. O Matias Vinha, que tem 25 para 26 anos, pertence à Roma e está emprestado até por mais um ano para o Sassuolo da Itália. Mas a ideia do Corinthians, que já se acertou com o jogador e com o staff do atleta, é negociar com a Roma o repasse desse empréstimo, porque é interesse do jogador. Ele prefere ser emprestado ao Brasil do que continuar emprestado ao Sassuolo. Então você interrompe esse contrato de empréstimo e aí a Roma cede por empréstimo com opção de compra o Matias Vinha para o Corinthians. O valor gira em torno de 8 a 10 milhões de euros. É um valor acima de 40 milhões de reais, muito difícil para um lateral que o Corinthians já na sua arrancada da gestão Augusto Melo vá dispensar. Então, você pega ele por empréstimo e aí lá na frente se negocia, né? Enfim, dependendo da performance do cara. Ele não performou bem nas últimas 2 temporadas. Tem até um levantamento do SofaScore, tanto no clube quanto em seleção. Ele tem metade dos jogos que ele disputou como titular. Ele não tem, digamos assim, grandes números, mas é aquela velha história, né? De caras que muitas vezes batem na Europa, não conseguem performar e aqui no Brasil eles sobram. Das últimas impressões que tenho do Matias Vinha jogando pelo Palmeiras, eu acho que é um brilhante reforço, ainda mais para o que o Corinthians tinha na lateral. O Fábio Santos já no fim de carreira, ajudando como podia, mas infelizmente não conseguindo tanto. O Matheus Bidu, já falamos aqui, né, se tornando insuficiente em vários momentos, em outros com muito esforço, fazendo um jogo regular e tal, mas assim, você eleva muito o nível ao trazer um jogador que já nos entregou performance aqui no futebol brasileiro, né? Você lembra muito bem, a gente viu ele sendo campeão paulista, campeão da Libertadores, sendo muito efetivo, num time muito bem ajustado. Então, é um status diferente quando você fala de um jogador desse nível, mesmo que ele não tenha performado muito bem na Europa. Mas a questão o Corinthians está tentando
que esse empréstimo junto ao Sassuolo seja transferido para o Corinthians com opção de compra para que ele jogue aqui. Entre o Corinthians e o jogador, tudo certo. Falta realmente essa pendência com o clube que é detentor dos direitos do atleta, no caso a Roma da Itália. É o principal nome da próxima diretoria para assumir o cargo de executivo de futebol. Rodrigo Caetano, claro, como ele está trabalhando no Galo, e o Galo está disputando o título do Brasileirão, quem sabe, né? Apesar de já estar aí na mão do Palmeiras, o Rodrigo Caetano não quer conversar com ninguém neste momento sobre isso. Então, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, eles devem sentar para aí, quem sabe, sacramentar. Rodrigo Caetano é o nome do momento aqui no Corinthians para assumir esse cargo de executivo de futebol, Michele. E talvez uma das primeiras conversas entre Rodrigo Caetano, Augusto Melo e Mano Menezes, se tudo isso der certo, uma das primeiras conversas talvez seja sobre Giuliano. Isso aí é uma informação de bastidor nossa. O Mano Menezes, ele pretende contar com o Giuliano. O Giuliano tem contrato só até o final dessa temporada, ele tem 33 anos de idade, ele é um daqueles 10 jogadores que tem contrato só agora até o final do ano, e a gente sabe que o Augusto Melo gostaria de fazer uma grande reformulação, né? Praticamente renovar só com o Renato Augusto, é o único nome que ele tem falado categoricamente que quer renovar, só que a informação que chegou é que o Mano Menezes tem gostado do desempenho do Giuliano nos treinamentos e nos jogos e pretende contar com o Giuliano para o ano que vem. Será que o Augusto vai ter que ceder? Será que o Augusto vai se impor? Ou será que eles vão se convencer? Enfim, Giuliano talvez seja uma das primeiras pautas, porque está sim nos planos de Mano Menezes para 2024, Mi. Eu acho que o que importa é ter esse diálogo, né? Isso é muito importante. As Brabas lá atrás, pode pôr, eu vi o ônibus ali das Brabas. Vocês viram as Brabas ali atrás do Salazar? Olha lá, Salazar, os ônibus das Brabas. Que lindas, estão lá no Corinthians. Estão chegando lá? As nossas meninas campeãs. Estão chegando, Michele, elas estão chegando agora. Aqui não só o time das Brabas, né? Hoje vem amigas da Grazi, é um jogo festivo hoje aqui, Mi. Legal, muito bom. Então, olha, o que eu queria falar para... Pera, eles não deixam a gente entrar nesses jogos, hein? Ó, deixa eu falar, que a gente fica sempre pro lado de fora, é uma coisa duro, né? Fala uma coisa aqui, eu acho muito salutar o diálogo, pelo menos ter o diálogo do presidente com o técnico, que eles pesarem o que... Não acho que nenhum deve impor para o outro a sua vontade, mas ter a troca e os argumentos de cada lado. Não, é importante esse diálogo e assim, o Augusto Melo, ele foi eleito, ok, parabéns, mas o Mano Menezes... O Augusto Melo ele vai assumir o Corinthians com o Mano Menezes tendo mais conhecimento do elenco e do que cada peça pode render em relação à próxima temporada. Então eu acho que o Augusto Melo ele tem sim suas convicções, mas ele também tem que dar ouvidos ao técnico Mano Menezes, porque ele tem trabalhado diariamente com esses jogadores, sabe qual que é o teto a ser atingido por esse atual elenco, sabe quais são as necessidades, quais as contratações que o clube deve priorizar. Lógico, o presidente sempre vai ter algumas preferências, vai ter que tomar decisões, não pode simplesmente entregar o comando pro treinador. Mas eu acho que nesse início, nesse processo de transição, é extremamente importante o Augusto Melo deixar o Mano Menezes falar, mais escutar do que falar, né? Eu acho que se o Mano é o técnico pro ano que vem, para 2025, é muito justo que ele tenha a prerrogativa de escolher com quem que ele vai querer trabalhar ou não. Se ele tá no dia a dia do Corinthians, ele sabe quem que pode render e quem que não pode. Então, para mim, é muito natural essa escolha passar pelo Mano Menezes, que é o treinador do Corinthians. Agora, em relação ao homem forte do futebol, a informação que trouxe o nosso John Travolta, Thiago Salazar, é o seguinte, gosto muito do Rodrigo Caetano, acho um excelente profissional, um cara que sabe muito, vem crescendo na profissão nos últimos anos. Mais o quê? Não, mais não. Ah, acho que seria uma escolha muito acertada do bom. Corinthians. Corinthians e Internacional, eles são próximos ali na tabela. Para muita gente o Corinthians já está livre, tem gente que acha que o Corinthians precisa de mais um pontinho para ficar livre mesmo de qualquer risco do rebaixamento. Pelo que eu analisei da tabela, eu acho que nem precisa, mas é bom, é legal, né? É o último jogo em casa em 2023, o torcedor que foi tão castigado durante toda essa temporada de 2023, pelo menos, quem sabe, sair dessa penúltima rodada da despedida de Itaquera com uma vitória para cima do Internacional. Para isso, o Mano Menezes vai poder contar com o Gil, que está de volta, cumpriu suspensão e fica à disposição.
E Yuri Alberto, por outro lado, está fora, vai ter de cumprir suspensão. E aí a informação lá do site gazetesportiva.com é que Felipe Augusto deve ser o titular no lugar do Yuri Alberto e não o Giovani, que entrou na última partida, marcou gol. Deve ser o Felipe Augusto o titular contra o Internacional. Fausto Vera, Matias Rojas e Gustavo Mosquito, continua aquele mistério, os três alegam dores, ficaram de fora dos últimos jogos. A tendência é que eles continuem como desfalque, mas são nomes que a gente ainda precisa aguardar mais um pouquinho, Michele. Tem também o quê? Despedida do Fábio Santos. Fábio Santos vai se despedir. O Corinthians está preparando uma série de homenagens para ele, então fica até um convite, foi passado pelo Corinthians, que é para o pessoal entrar mais cedo na Neoquímica Arena, porque depois do aquecimento ali, ou antes do aquecimento, mas antes da partida, o Corinthians vai iniciar as homenagens ao Fábio Santos, que está com 38 anos, está se despedindo, vai se aposentar, não deve nem viajar para a última rodada, deve encerrar a carreira de fato nesse sábado contra o Internacional. E uma última informação aqui exclusiva nossa é de que Bruno Mendes, Duílio Monteiro Alves e Alessandro estão liberados para ir à Neoquímica Arena e, claro, Bruno Mendes liberado para entrar em campo.